Agradecer a Papai do Céu por mais esse momento. Permitir que a gente possa vir aqui hoje, aprender um pouco mais sobre o que vai ser falado. Pedir a espiritualidade boa e amiga que ampare a Vanilda, que ela possa ter uma boa conversa com a gente, né? Para que o seu Hernando possa fazer uma boa leitura. E que assim seja. Acho que fica melhor tu segurando, né? Saúde mental. Vou ser mais perto aqui. Saúde mental à luz do Evangelho. Carlos Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Os outros. Não menosprezamos ninguém, pois em nada somos melhor do que ninguém. Para realmente começarmos a nos sair da nossa mediocridade, convençamos-nos de nossa insignificância. Quem menospreza os outros, perseguindo e humilhando, adoece o próprio espírito e adoece gravemente. Saúde mental é paz. E não há quem a possua, sonegando a oportunidade de ser feliz aos semelhantes. A doença que enche os consultórios psiquiátricos é ocasionada pelo remorso de se ter sido injusto e ingrato nesta ou em vidas pregressas. Estendamos a mão e auxiliamos o crescimento do próximo. Interessamos-nos por quem se encontra nas últimas fileiras e não temamos apagar-nos para que outros brilhem. Esqueçamos-nos desta questão do eu primeiro, sobre tudo e sobre todos. 99% dos que adoecem mentalmente não se importam com o próximo. Nunca se ouviu falar de um caso de perturbação consumada de quem estivesse empenhando-se no bem. Ninguém sucumbe por verdadeiramente amar. Ao contrário, o amor é abençoado cajado que levanta a quem se encontra no chão. Não olhemos o próximo pelo que ele aparenta, nem pela cor da sua pele, pela sua crença ou condição social. De Nazaré, de onde nada de bom se esperava, é que Jesus saiu. E é possível que de onde e de quem menos esperamos, a nossa bênção virá. Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso irmão Jesus estejam conosco essa noite. E hoje a gente vai falar então sobre o nosso tema, que é buscar a paz e o equilíbrio. E o Cid falou que a gente vai ter uma conversa, e é isso que a gente tem, uma conversa, entre amigos. Então, gente, a gente vai falar sobre a paz. E para falar sobre a paz, vamos lembrar então do nosso, quem mais falou de paz, que trouxe a paz ao mundo? O Cristo, Vamos começar então pelo nosso irmão Jesus. Então, quando ele disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Naquela época, e que ainda a civilização era muito ainda rude, Então, eu penso assim, vou falar assim ao sabor das minhas palavras, que ele queria dizer, se fosse nos dias de hoje, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, eu penso que seria assim, se ele viesse hoje aqui falar para a gente. E naquela época, que talvez o pessoal ainda não compreendia, porque naquela época não tinha muita lei, ainda, Eu fiz para ti, a lei era assim, olho por olho, dente por dente, então era difícil. E quando ele veio trazer essa serenidade, essa paz, ele veio falar de outros conhecimentos, outros sentimentos que a gente ainda não conhecia, que o povo da época não conhecia, Então, seus exemplos. E quando ele falou da paz, eu acredito que ele queria dizer assim, eu vos dou a minha paz. Então, ele queria dizer, eu dou meu exemplo de serenidade, de paciência, de amor,
de tolerância. A paz que ele queria dizer eram os sentimentos que na época ainda não era conhecido, né? Na época ainda não tinha os sentimentos de amor, de paz. A gente não conhecia ainda isso. Era muito rude, né? Então, por aí, se eu fosse pensar hoje, então esses meus ensinamentos, né? Usem, né? Aproveitem esses ensinamentos todos e mudem, se modifiquem, né? E a gente tem paz? A gente pode dizer que a gente tem paz, né? A gente tem um pouquinho, momentos felizes, né? Vamos dizer que a gente tem momentos felizes. Por quê? Paz absoluta ninguém tem. A gente não tem paz para sempre. Desde que a gente nasceu até agora. Né? A gente viveu em paz? Não, né? Sempre teve um tumultozinho, uma complicação. Por quê? Porque a paz, que a gente está falando aqui assim, é de usar os sentimentos bons que Jesus trouxe. Mas a gente ainda não usa. Né? Como a Terra é um planeta, né, onde os moradores são criaturas imperfeitas, né? Então, não usamos ainda só a tolerância, a paciência, o amor. A gente não usa ainda isso. A gente pensa, a gente vem aqui, estuda. Né? Esse momentinho que vocês estão aí, quando a gente chegou, todo mundo quietinho, aquela musiquinha. Né? De repente, tinha alguém pensando em alguma coisa lá fora. Ainda não estava muito ligado aqui, né? Mas quem estava ali se entregando já estava num momento de paz, né? De alegria. Então, assim, a paz a gente tem. Um mês, uma semana, né? Uns meses, mas daqui a pouco lá surge um probleminha, lá vem uma doença, um problema familiar, acabou a paz, não é assim? Lá se foi a nossa felicidade. Então, aquele momento a gente tem, né? E quando esse momento chega, que acaba com a nossa paz, a gente acaba, né, usando o nosso lado negativo, negativismo. Quando os problemas vêm, os conflitos, as desavenças na família, até a própria doença, a gente leva para o lado ruim. A gente não volta lá no que Jesus falou, não leva para a calmaria, para a tolerância. Opa, vamos pensar, dá para fazer diferente? Não, mas a gente entra lá no desespero, no ódio, na raiva. Né? Vamos começar pelo nosso dia a dia, nossa convivência. A gente já se acorda de manhã, depende. Como é que vai ser o nosso dia? Acordamos de manhã com aquela boa oração, né? Papai do céu, obrigado pela vida, por mais esse dia que eu estou aqui, dai-me força, coragem para passar por todos os meus obstáculos e tal. Pode ser que alguém pense assim, né? Mas pode ser que alguém já se acorda cansado e diz, poxa vida, mais um dia, que saco, vou lá para aquele trabalho que eu não gosto. Né? É só para a gente ter um exemplo assim, do dia a dia. Vou lá para aquele trabalho que eu não gosto, e daí já nem bom dia para a mulher, nem bom dia para o filho. São coisinhas típicas do nosso dia. Pode ser assim também, o nosso dia não pode? Então, onde é que tem a paz aí? Né? Onde é que tem paz e onde não tem paz? Né? Então, a paz a gente tem que buscar para ter. Foi o que Jesus disse. Para buscar a paz. Né? Não, todos os momentos pode ser ruim, mas pode ser bom também. Dá para equilibrar. Paz e o equilíbrio, onde que entra a parte do equilíbrio. Né? No trabalho a mesma coisa, não é mesmo? Na hora da doença, né? A gente vai se desesperar, vai falar que Deus não existe, vão recriminar, ou porque não foi bem tratado. 1000 coisas a gente inventa. Mas a gente pode receber, né? Também, vamos dizer assim, vamos receber a doença de bem, né? Vamos dizer, seja bem-vinda a doença, não é? Mas a gente pode pensar, poxa, se isso está acontecendo, alguma coisa está errada comigo. Porque quando a doença aparece, ou qualquer problema na vida da gente, tem um erro. Ou para me testar, pode ser. Não pode? Então, assim, ó, ali tem alguma coisa errada. Então, vamos tratar de receber a doença também com calma, com tranquilidade, né? Existe isso? Existe, se a gente quiser. Porque daí a doença pode ir embora logo, ela pode ir embora, né? Ou podemos descobrir logo também, né? Qual é a causa ali da doença, se tem um tratamento, se não tem, mas vamos se ajudar, né? Nunca se desesperar, nunca dizer, estou morto, agora acabou, não vou fazer mais nada. Não, né? A vida é oportunidade, a gente está aqui para isso. Embora a gente pensa, muitos de nós, que a gente veio para cá para quê? Para aprender a se melhorar. Não foi para ser rico, ninguém veio para cá para ser rico. Isso a gente é necessário, a gente luta quer ter as coisas boas, é claro, mas isso não é tudo, não é o principal, não é a riqueza, não é ter grandes bens, nada disso, né?
Isso aí a gente usa enquanto está aqui. Mas não é nada disso. Tanto que a gente não leva. Se fosse assim, a gente levava os bens, ou, né, a nossa fama, tudo lá para o outro lado. Já pensou? Chegou lá famoso, rico, coisa e tal. Não é assim, porque isso é ilusório. É ilusório, é passageiro. É só o tempinho que a gente precisa dele também, porque vai desenvolver o nosso intelectual, vai nos ajudar muito nos conhecimentos. Né? Então, a paz, a gente procura na calmaria, como eu falei, na serenidade, mas assim, a paz está dentro da gente, né? Em nós. E para a gente ser feliz e ter esses momentos felizes, a gente também tem que desejar a felicidade do outro. Enquanto a gente só querer a felicidade para a gente não vai ter paz. Né? A paz vai existir no mundo quando? Quando todos formos felizes. E para sermos felizes, um tem que torcer para o outro crescer. Né? Não é só eu. E é onde é que entra os sentimentos ruins lá do começo. É o nosso ódio, é a nossa raiva, né? Que a gente fala tanto aqui sempre. Por que será que a gente fala tanto? Né? Porque a gente não aprende, né? Fala lá do ódio, da raiva, não sei o quê. E a gente continua cultivando. E o pensamento é tudo. Tudo é energia, tudo vibra à nossa volta. O pensamento ruim, né, o pensamento negativo, ele vai, a gente já falou, vai causar doenças no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual também. Por isso a maioria das doenças, né? E a gente não sabe de onde veio tal doença, né? Por que existe tal doença. A maioria das vezes as doenças são nós mesmos. Nós que acabamos destruindo com o nosso ódio o nosso corpo físico. E a gente não entende, a gente não aceita. Quando a gente não aceita é por causa do nosso orgulho, né? Que a gente ainda não trabalha. Né? A gente quer ser sempre melhor que o outro, toda a vida. Né? Fala uma coisa, o outro não aceita. Então, enquanto não tiver respeito, amor, caridade, enquanto a gente não tiver isso um para com o outro, a gente não vai ser feliz. Né? Não vai ter a paz. E é difícil, né? Porque a gente tem tudo isso muito forte dentro da gente. Então, como é que se o Hernando fez uma coisa para mim, e eu poderia receber, vamos dizer que ele me caluniou, fez uma calúnia, aquilo, poxa, me tocou logo o Hernando, pessoa que eu confiava, gostava nele, né? Aquele pensamento ficou em mim, né? Ficou um dia, ficou 2, eu me acordei, voltou o Hernando na minha cabeça, fez aquilo para mim, sabe? E aquilo foi, e eu fui construindo aquele pensamento negativo. Jamais eu pensei, poxa, mas também, quem sabe que ele falou, mas será que ele não tinha razão, né? Será que o Hernando não tinha razão naquela, tá certo, ele foi meio estúpido, meio grosso, mas pensa bem, será que eu não provoquei isso? Será que eu não fiz tanta coisa que ele acabou se irritando comigo? Eu pensei, eu poderia pensar assim, e trabalhando isso, tentando perdoar o Hernando, perdoando, né? Então, isso é uma energia boa. Isso, de repente, estava com uma doença, ela já vai melhorando, já vai passando. Né? Quantas coisas ruins em mim eu tinha. E com esse conhecimento, com a vinda dessa casa, quantas doenças eu tinha. Respiratórias, sempre tive, desde que nasci, toda a vida, indo para médico e voltando, e não dormindo, e asma, e bronquite. Depois que eu comecei aqui, comecei a ser passista. Então, isso são exemplos que eu não posso negar. Né? Foi uma mudança na minha vida que eu vi, poxa, a partir do momento que eu comecei a agir diferente, de outra forma, com as pessoas, né, tudo mudou na minha vida, para melhor. Né? Então, quando a gente tenta sempre construir com o nosso ódio, com a nossa raiva, as coisas vão sempre piorando para o nosso lado. E a gente não cresce, a gente não vai evoluir. Né? A gente não consegue isso. Né? Então, é difícil. Pensa só, a gente chegar no nosso meio familiar. A gente tem muitos problemas, né? Então, a gente já não tem paz na família, para começar. Paz na família também não se tem. Eu tenho um exemplo bem bom do amigo meu que ele fala assim, poxa, sabe, quando chega a hora de eu voltar para casa, é a pior hora que tem. Eu não queria voltar para casa. Pô, é triste tu escutar isso, né? Pô, tem gente que já quer voltar para casa, para ir para casa para descansar. Vê bem, poxa, não vejo da hora que eu quero descansar, né? Ele já gosta de fazer hora extra para não voltar para casa. Mas por que ele não gosta de voltar para casa cedo? Porque já tem conflito. Vou chegar em casa, já sei, tem problema. Eu chego em casa, a mulher já começa. Minha máquina pifou, o vizinho veio reclamar, o cachorro isso, o filho na escola já brigou,
E ele disse, é tanta coisa que eu já cheguei cansado, eu queria paz. Então, na minha casa não tem paz. Eu não tenho paz, né? Em casa. E a gente acaba fazendo isso com o outro mesmo. A gente faz com o marido faz com a mulher, porque a gente não pensa. Poxa, eu posso pensar, a pessoa trabalhou o dia todo, está cansado, por que quando chegar em casa não dizer, olá, como é que foi seu dia, tudo bem? Não é diferente? Não é uma energia diferente? Chegar em casa assim, tudo bem, tá, e aquele deu para resolver aquele probleminha? Gente, mas com jeitinho, com a calmaria, né? Precisa já detonar 50 coisas ao mesmo tempo, o camarada já quer dar a volta e vir embora, né? Vou embora. E assim o esposo, com a esposa, né? A esposa também. Chega em casa, às vezes já vem reclamação. Então a gente não vive bem, a gente não consegue viver feliz e em paz porque a gente não deixa, a gente não quer, a gente não busca. Porque pode ver, ó, a gente tem que colocar em prática o quê? Os sentimentos melhores. E a gente coloca o quê? Os piores. A gente não procura a paz. Né? A paz está onde? A paz está num bom conselho. A paz pode estar numa visita a um amigo que a gente não vê há muito tempo, que está doente. A paz pode estar em muitos lugares. Só que a gente não busca. A gente só busca a paz nas coisas ruins, pode ver. Né? A gente procura coisas ruins, então não temos paz, aliás. Né? A gente não busca isso dentro da gente. A gente sempre é mais negativo que positivo. Isso é sempre. Então, nossos momentos felizes é quando? Vou para a praia, final de ano tem as férias, né? Todo mundo esquece de tudo, tá? Vamos fazer as malas, cada um vai para o lugar que pode ir, né? Todo mundo vai para o seu lugar. E é bem assim. Eu, por exemplo, final de ano sempre vou para a praia. Eu tenho quem não gosta de praia. Eu gosto de praia, gente. Só que a minha praia, eu gosto de praia mais desabitada, sabe? Muito mato, muito verde, é isso que eu gosto. Aquela muvuca, todo mundo junto, cachorro e filho gritando, não dá. Tem paz, tem equilíbrio? Eu penso, não tem. Já tem um ano meio conturbado, eu quero paz. Aí eu vou lá para a guarda. Lá para a guarda do Embaú. Não tem lugar melhor. Lá mora a paz, gente. Lá mora a paz. Tranquilidade, só mato, só verde, muito mar, pedra. Cidadezinha pequena de pescadores, sabe? Umas pessoas muito humildes, muito boas. Aí eu gosto de acordar cedo. Ele já disse, estás doida. Por quê? Porque eu quero vir para descansar, para dormir até tarde, acordar cedo. Eu já me acordo lá. Eu gosto de acordar cedo, dar aquela caminhadinha na praia. Tem pouquinha gente, tem 1 ou 2 andando só. Aí tu olha assim, aquele mar é cheio de barquinho de pescador, parece uma pintura, sabe? Cheio de barquinho. Quer mais paz que aquilo? Sabe aquele ventinho assim? Aquilo dá uma sensação maravilhosa. Eu digo, né? A gente diz, Deus, onde está Deus? Deus está aqui. Eu penso, daí eu vou, né? Rezando por ali afora. Volto, todo mundo está dormindo. Mas essa é a minha maneira de buscar paz. Isso para mim, sabe? É energia positiva. E assim a gente vai aproveitando os dias que a gente passa lá. Acabou a praia, todo mundo começa fazendo as malas, um olha para o outro e de volta à realidade. Acabou a paz. Por que a gente é assim, né? Acabou a nossa paz, porque aquele sossego, aquela calmaria, aquela tranquilidade, a gente sabe que vai voltar, né, para a realidade mesmo, é acordar cedo, é ir trabalhar. Os problemas vão vir, os obstáculos vão surgir e a gente vai ter que lutar para passar por eles. Não tem jeito. Não adianta. Eles vão acontecer. As coisas ruins, os problemas, os obstáculos, eles vão acontecer. Por quê? Porque ela é a nossa ferramenta para a gente se melhorar. Né? Se eles não aparecerem, se é tudo bem bom, se a vida é maravilhosa, a gente faz um estrago. Quando está tudo bem, a gente se passa. Pode deixar, percebe bem. Daqui a pouquinho a gente já olha e não reza mais, já não quer mais uma conversa com um amigo, sabe que é bem bom, né? Passear para lá. É bem assim. A gente acaba se destruindo, sabe? Ou a gente fica meio egoístinha, está tudo beleza, estou bem de vida, meu serviço está ótimo, né? Esqueci os outros, né? Já esqueci os outros. Como disse a leitura ali, os outros, que o Hernando falou, é bem assim. Ninguém é melhor que ninguém. E nem vai ser, né? A gente pode ser um pouquinho mais inteligente com o outro, em conhecimento, em coisa. Agora, moralmente, gente, todos aqui na Terra, todos no mesmo barco, todos. Claro que tem pessoas que dão bom exemplo, tem pessoas que fazem mais a caridade, são desapegadas, né? Ajudam mais os outros, deixam o seu tempo de descanso para ir lá.
ajudar alguém, tem muita gente assim. Nossa, a gente tem inúmeros exemplos, pessoas que saem daqui, os médicos que vão lá para os Médicos Sem Fronteiras, lá no outro país, ajudar, né, viver para aquele povo, né, que vive na miséria, que precisa de tudo. Tem isso? Ainda tem, muito. Tem. A gente só não vê. As pessoas que fazem o bem de verdade, a gente não vê. Elas são quietas, pode ver, elas vão lá, fazem o bem, elas não ostentam, não ficam falando o que fizeram. Então, elas são, é o oculto lá, né, que a gente trabalha, ninguém vê. Então, a gente, né, elas não são nem conhecidas, essas pessoas, e fazem o bem. Tem muita gente que já trabalha o bem, eu digo assim. Agora, pensa bem. Eu sempre digo assim, ó, a gente tem que rezar pelos esquecidos. Aí a minha tia diz para mim, mas esquecidos? Quem são os doentes? Eu disse, não. Sabe o que são os esquecidos? Eles vão dizer, mas aí tu tá meio doida. Eu digo, não. Gente, sabe quem é os esquecidos? Para mim, são os que fazem o mal. Entendeu? A gente reza por quem mata, por quem rouba. A gente reza, a gente não reza. A gente quer mais. Nossa, se a gente escutar coisas, né? A gente vai ter mais. Quem mata? Tem mais é que morrer. Fez isso, fez aquilo, tem mais é que isso. Eu sei que eles são errados, erram mesmo. E seria talvez eu, um pontinho no meio da multidão falando isso, gente. Só que, pensa bem, a nossa oração vai ajudar aquelas pessoas. Tá? Aquele coração endurecido, aquela mente. Porque nós somos energia, não somos? Então, aquela mente perturbada lá, que sai com aquele pensamento ruim de lá assaltar, matar, bater, estuprar. Se a pessoa, se todo mundo rezasse, lembrasse dessas pessoas, essa energia chegando lá, talvez ele estava lá com aquele pensamento horrível para ir lá fazer uma atitude, né? Ter uma atitude ruim e acaba, sei lá, ele esquecendo, não fazendo. Eu sempre rezo muito na minha casa, porque eu quero proteção. Eu sempre digo, eu não quero dinheiro, eu não quero casa. Eu tenho o suficiente para viver. Tenho uma casa para morar, não chove, tenho uma cama para dormir, tenho comida boa, tem trabalho, está de bom tamanho. E o mais, vamos aprender. É isso que a gente veio fazer aqui. Né? Mas a gente esquece do aprender e a gente corre no quê? A gente corre nas coisas materiais. A gente dá muita intenção para as coisas materiais. Né? E a gente esquece do aprender. Aí tem gente que diz assim, na próxima eu aprendo. Né? A gente pode estar fazendo tudo aqui, gente, tudo menos está de férias. A gente não está de férias. Muita gente diz até brincando, né? Agora que estou aqui, estou passando férias. Né? Que férias é essa, né? Que férias? Que mundo é esse que a gente vive com tanta maldade, tanta coisa ruim? Não é férias, né? A gente tem uma brincadeira que a gente fala. Então, eu sempre digo, a gente pode estar aqui resgatando, aprendendo, né? Menos de férias. Por isso que a gente tem que andar. Tem que, andar, ir para frente e pensar assim. E o pensamento ruim, que a gente vai falar no equilíbrio ali. Pensamento ruim é esse que a gente falou. Se tem alguém que te ofendeu, se você está com ódio, com raiva, vingança, né? Que a gente quer a vingancinha, né? Eu vou me vingar, a hora vai chegar. Não sei quando, mas uma hora eu vou me vingar dessa criatura. Pode ser 1 ano, 2 anos. E até quando ele morreu, a gente diz, já foi tarde, né? Porque é aquele ódio que ficou aqui, ficou. E a gente cultivou ele, cultivou. Quando eu estava na faculdade, nós estudávamos e nós tínhamos uma professora, até já comentei isso, bem difícil, nossa. Pensa numa criatura autoritária, né? E na época era só os padres que comandavam lá, né? Que hoje é Unifeb, né? E antes era só FEB, né? Eu era da época da FEB. Aí tá, e o reitor era padre, e a maioria dos meus professores eram padre, e ela não era. Ela era pedagoga, alguma coisa assim, agora não lembro. Só que ela era uma criatura difícil. Tudo que a gente trazia para ela nos humilhava. Existe gente assim, ainda existe. Muito, professor, gente. Sabe, ela é uma professora já bem antiga, assim. Ela queria que a gente respeitasse muito os padres, né? Idolatrava os padres, mas fazia, nossa, né, ser humano não pensa. A gente não pensa, na verdade. Mas ela fazia coisas, sabe, horrendas, assim. Então, a gente trazia lá o nosso trabalho e ela nos humilhava na frente de todo mundo. Todo mundo. Não sei se essa criatura ainda existe. Não sei, né? Coitada. Acho que existe. Então,
No dia de mostrar o trabalho, eu dei minhas aulas, eu dei aqui na escola básica, né? Eu vim aqui na escola básica daqui, e depois a gente tinha que dar as aulas lá dentro da sala para ela, sabe? E nós tínhamos, inclusive, uma professora que tinha o magistério aqui, que já dava aula aqui, então também estava no mesmo curso que a gente, né? Fazendo o mesmo curso. Só que daí a professora não passou. A professora não passou. Nossa, ela já era uma professora, cara. Pensa bem. E ela humilhou aquela criatura dizendo, você não serve para ser professora, por isso, por isso, por isso, por isso. Pensa no ódio que aquela criatura criou naquela pessoa, né? Eu, na verdade, sempre fui muito pacífica. Eu me humilhei um pouquinho, né? Me humilhei, né? Disse para ela, não, conversei com ela, falei para ela das minhas dificuldades, coisa e tal, né? Que eu sempre digo que tem que desenhar, senão não pego. Eu expliquei, dei a minha aula para ela, tudo beleza. Só que essa professora não passou. Olha o que ela disse para nós. Olha só, gente, é uma coisa muito forte. Ela falou, enquanto eu viver, e enquanto para a professora, para a nossa professora, enquanto eu viver todos os dias da minha vida, eu vou cultivar ódio por ti. A minha vida vai ser para cultivar ódio por ti. É uma coisa forte. Pensa nessa energia jogada no outro, né? E assim foi a vida. Os anos passaram, tudo. Aí eu conto para vocês o que eu posso dizer disso tudo. O final dessa minha... não da outra que eu não sei o que se deu, mas essa pessoa que cultivou o ódio a vida toda. Ela pegou várias doenças, tá, com esse ódio que ela cultivando. Ela teve hepatite, ela teve muitos problemas de família, ela se separou, ela pegou HIV. Nossa, ela está, gente, um farrapo humano. Hoje em dia, se tu olhar para ela. Ela deu uma melhorada há pouco tempo, assim, mas ainda está com dificuldade. Mas pensa vocês, cultivar ódio todo dia para uma pessoa. Gente, é perda de tempo. É perder tempo a gente cultivar o ódio todo dia para uma pessoa. Qualquer sentimento negativo é perda de tempo. A gente até pode se enganar achando, né? Com o nosso orgulho exacerbado, achando que a gente está fazendo alguma coisa. A gente perdeu. Às vezes perdeu até uma encarnação que podia ser boa, podia ter evoluído e não. Vai voltar para o mundo espiritual com um perispírito claro, né? Com certeza com o seu perispírito muito... A saúde, né? Já está, o corpo físico já está, imagina esse perispírito como está, né? Vai dar trabalho lá do outro lado, ter que reconstruir tudo de novo, até por causa de um sentimento, que é o ódio. E não porque a gente não transformar esse sentimento em amor. É difícil perdoar? Eu acho que não é difícil, gente. Não sei se é porque eu já estou um pouquinho mais amadurecida, já estou nesse caminho, né? Eu não acho tão difícil. Porque, na verdade, a gente quer que as pessoas aceitam a nossa opinião, o nosso jeito de ser. Só que cada um pensa diferente, ninguém é igual, né? Quando a gente casa, quando a gente namora, é amor, né? A gente ama. Nossa, eu vou casar com esse cara porque eu amo ele, né? É o amor da minha vida, né? A gente passa a conviver com a criatura, a gente vê que já encontramos um monte de defeito nele. Já o amor já está ficando fraquinho lá, está enfraquecendo, né? Já não tem oi, amor, já não é mais oi, amor. Lá vem aquela criatura de novo, né? Mas é assim, a gente não é assim. A gente cultiva amor? Não cultiva. A gente não cultiva amor, a gente não cultiva tolerância, a gente não cultiva paciência. Nada que Jesus veio ensinar, a gente não cultiva. A gente cultiva ao contrário, né? Vamos dizer que os outros são os remédios para os negativos, o amor, remédio para o ódio. Vamos pensar assim, né? Que a gente não compra isso na farmácia, não pode, não tem. Tem que construir. Tem que tirar dentro de ti. Então, a gente sempre diz que a paz está dentro da gente. A gente pode aqui na Terra viver em paz? Pode. Pode ter momentos felizes? Muitos. Mas se a gente quiser. É uma pena que a gente nunca quer, né? Porque a gente só quer o que é errado. Nossa, como a gente quer que é errado só para mostrar que a gente que está certo, que eu sou melhor e assim comigo ninguém fala. Né? A gente vê por aí, não, assim comigo não fala não, pode deixar. A vida dá voltas. A gente ainda começa, a vida dá voltas. Lá na frente ele vai ver como é que é. E a gente não vai se enxergando. E o nosso lado vai piorando. E a gente vai ficando doente, triste, ranzinza, irritado. Pode ver, porque as pessoas irritadas, geralmente, elas gostam de despejar a irritação dela na gente, né? Chegam de lá irritados, já chega aqui, fala um monte de coisa, ofende
quem nem está no meio, está longe, está fora, já ofende, e a gente passa, os outros passam a ver a gente como uma criatura ruim, né? E eles são chatos, porque daí ninguém quer ficar perto, lá vem, vamos correr, corre todo mundo, vive sozinho, né? Jogado lá no canto, ninguém quer ter uma conversa com ele, ninguém até porque o camarada não tem uma coisa boa para te dizer. Então a gente com o tempo vai deixando essas pessoas de lado. Então, para a gente ter paz, né? Já está dando nossos 30 minutinhos, quero dizer um negócio para vocês. Quero dizer o seguinte, para a gente ter paz, que tal a gente começar a pensar, né? E exercitar mais o nosso sentimento ruim? Que tal quando a gente melhorar dentro de casa para a nossa família, para o nosso filho? Né? Antes de a gente jogar um monte de energia ruim em cima, primeiro pergunta como foi o dia, tudo bem. Depois, vai falar do problema que aconteceu. Mas com jeitinho, né? Para quê? Para que o lar, que a família seja feliz. Para que a gente tenha esse momento de felicidade dentro de casa. E assim em qualquer outro lugar, gente. No trabalho, em grupo, com todo mundo. A gente tem que começar a melhorar. Né? Se a gente está aqui, está tudo junto, e nós somos imperfeitos, temos que morar aqui, não tem jeito, até quando o Papai do Céu dizer chega, volta, né? A gente vai ter que ficar, não vai? E por que a gente vai ficar perdendo tempo e alimentando ainda sentimento ruim? Eu sei que é difícil. Aí pode dizer, tá, mas é falar, né? Falar é fácil. Mas a gente falar, eu sei que não adianta, a gente tem que sentir amor, sabe? Sentir compaixão, piedade. Quando alguém vem brigar com a gente, ao invés de a gente se alterar e já querer se impor, já querer retrucar a ofensa, por que não fica em silêncio, olhando bem para ele? E fica mentalizando coisa boa para ele, sabe? E se aquela criatura não se torna mais calma, mais serena, dificilmente ele vai te atacar. Vai parar, vai refletir, ele vai pensar, poxa, mas não está revidando, não está, né? Por que isso não se transforma numa coisa melhor? Se transforma. Se todo mundo fizesse assim, a gente tinha mais paz. Não haveria tanta guerra, nem briga, nem confusão. Só que a gente sempre quer ser o primeiro, como leu Hernando na nossa leitura, a gente sempre quer ser o melhor. E comigo, né? Comigo ninguém faz. Né? Eu sei que é difícil ver se uma pessoa resistente, né? E os nossos desafetos, como são difíceis. Né? Os nossos desafetos são aquelas criaturinhas que já estão no nosso meio, vivendo, e que a gente já veio ali para resgatar alguma coisa com eles. É difícil, porque são as pessoas que mais te desequilibram. Elas são usadas para te desequilibrar, para te tirar do sério, para te ficar irritado. E um dia irritado é chato, né? Olha, quando a gente se irrita muito, a gente sente dor no estômago, dor de cabeça, sabe aquela angústia o dia todo, não estou bem, sabe? Paz aonde, né? Onde é que tem paz aí, gente? Não tem paz e não vai ter paz. A gente não vai ter paz, né? Então, já que a gente sabe tudo isso, né? Já sabemos tudo isso, que tal a gente começar a botar em prática para ver se melhora, né? Vamos exercitar, quem sabe melhora. Vamos fazer diferente? Antes da gente ficar com ódio, vamos tentar não ter. Acorde de manhã e pense naquela pessoa que você mais odeia. Aquela pessoa que te persegue, que não te quer bem, porque sempre tem. Pense nela com amor. Aí você, não vai dar. Dá sim, vamos tentar. Pense nela com amor, pense assim, ó. Sabe o que eu faço com aqueles que me perseguem? Eu acordo de manhã, vou lá, mentalizo aquela criatura e dou um abraço nela e digo, minha irmã, nada tenho contra ti. Isso eu faço sempre, gente. E vou dizer para vocês que funciona. Pode não funcionar no primeiro dia, no segundo, persevera, vai, que a gente consegue. As coisas vão mudando e a felicidade vem. Sabe como é que a felicidade vem? Vem a doença, eu passo tranquila. Quer dizer, não fico ligada. Né? Os problemas vêm, eu dou um jeitinho. Alguma coisa acontece, alguém me ajuda aqui, sabe? Tudo vai serenando. Vai, né? As coisas vão melhorando. É claro que os problemas vão vir, não tem jeito. Eles vão vir, até porque se não vier, não vou aprender. Como é que eu vou aprender? É o meu instrumento, é minhas ferramentas que o Papai do Céu deu. Eu aprendo com vocês, com as suas imperfeições, vocês aprendem comigo com as minhas. Né? Só que pena, que é o que eu digo, que a gente ainda usa o lado negativo. A gente combate sempre com o negativo, nunca com o positivo. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a usar o positivo para ver se funciona. Né? Vale muito a pena, gente.
Para a gente ter a paz, o equilíbrio. Porque equilíbrio o que é? Quando os problemas vêm, a gente não se abala, né? O problema vem, eu não me abalei, eu estou ali forte, eu sei de onde eu vou tirar a minha força, né? Eu me equilibro, então. Os palavrões, as brigas, os conflitos vêm, eu não me desequilibrio, entendeu? Eu penso, eu raciocino, eu não ajo na hora, não que a pouquinho eu já estou batendo no outro, xingando o outro, né? Tem tudo isso. A vida pode ser boa. Vocês sabem disso, né? Que a vida pode ser boa. Mas depende de nós, né? Depende do nosso esforço. Então, assim, vamos lá usar a paz que Jesus, né? Vos dou a minha paz. Vamos usar isso aí para o nosso dia a dia, tá? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado pela presença de todos. E que vocês tenham muita paz na sua vida. Obrigada. Obrigado, Vanilda. Vamos dar sequência agora na próxima etapa dos nossos trabalhos. Vamos nos manter de olhos fechados, pedir para a Vanilda que faça a nossa oração final. Amado Pai, irmão Jesus, amigos espirituais aqui presentes, que possa, Senhor, as tuas energias benfazejas descer sobre todos nós nesse momento, tocando a nossa mente para o bem maior, o nosso coração para o amor. Que possamos perseverar, Senhor, nos conhecimentos do nosso irmão Jesus Cristo, tirar dele todos os ensinamentos necessários para termos paz na vida, na nossa família, paz com todos os nossos irmãos. Agradecidos somos por mais esse momento, por essa conversa amiga, que possamos levar para casa, Senhor, bons fluidos salutares desse ambiente de paz e de amor, que a cada dia mais esteja, Senhor, na nossa mente, no nosso caminho. Que assim seja.